Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nessa noite. Amém? Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu, o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos uma palavra de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, venho pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui presente, Pai. Que a Tua palavra venha falar no coração de cada um, Senhor. Que Tu venha me usar, Senhor, mais uma vez. Repreende todo espírito do mal, Senhor. Que nesta noite possa ser um culto abençoado, um culto tranquilo. Que nós possamos sair daqui e refletir na Tua palavra, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode tomar o vosso assento, irmãos. Amém. É uma alegria estar com os irmãos novamente. Fiquei um mês por aí sem vir no culto de quarta-feira por motivo de trabalho, mas faz falta. Faz falta. Porque o diabo, ele não para, né? E quando nós viemos aqui, como diz o irmão Robson, é um refrigério para nossa alma. Se sentimos tranquilo, se sentimos em paz, aonde nós se fortalecemos para mais um combate do outro dia. Mas esse tempo aí que eu fiquei trabalhando à noite, Deus tem feito coisas lá no serviço. Operou milagres. E eu, à noite, evangelizei 5 pessoas lá. Deus deu essa oportunidade. E um evangelismo que me marcou, por último tempo, antes de eu vir para de dia, foi de um rapaz novo que ele pegou lá. E um amigo meu falou: evangeliza ele, vai que tu ganha ele para Cristo. E aquilo tocou em mim. Eu trabalhando com ele, fiquei em silêncio, não falei nada. Até que ele começou a perguntar: tu é evangélico, né? E começou a falar a vida dele, que já foi preso, que foi usuário de crack, de cocaína e coisa e tal. E ele me fez uma pergunta. Ele falou que tinha um homicídio. E ele falou: como é que fica a minha situação diante de Deus? A gente tem que estar apto para poder falar, né, irmãos? Naquele momento eu pensei e falei: olha, a Bíblia diz de 2 homens mataram pessoas, são muito conhecidos e bem citados na Bíblia. São homens que são profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento: Moisés e o apóstolo Paulo. E esses homens se arrependeram dos seus pecados. Eu falei: tu se arrepende do que tu tem feito? Ele: me arrependo. Então, eu falei: a Bíblia diz em Atos 2:38 para te se arrepender e se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos teus pecados e receberes o dom do Espírito Santo. Daí tu vai ser justificado diante do Senhor Jesus Cristo. O teu pecado vai ser perdoado. Os homens ainda vão ter a memória, mas você não liga para os homens, tem que olhar para Deus. Ele falou: mas eu tenho um problema também. Eu ainda fumo maconha e eu não consigo me libertar. Eu falei: claro que não vai conseguir. A libertação não é tu que faz, é o Senhor Jesus que liberta. Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, sereis livres. Então, eu falei: quem te liberta é o Senhor Jesus Cristo. Mas o passo quem tem que dar é tu. A Bíblia diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está falando contigo para te tomar uma posição. Ele falou que tem vários livramentos. Então, isso é um sinal que tem um chamado de Deus na tua vida. Deus já te livrou de muitos tempos. E aqui, Deus deu a oportunidade de tu me conhecer, para mim falar de Deus para ti. Falar que existe um caminho, existe uma verdade, existe a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele assim: não fique pensando nos teus problemas, como é que tu vai se libertar. Pensa naquele que soluciona todos os problemas, que é o Senhor Jesus. Amém? E ele ficou interessado, perguntou onde congregava. Ele está aqui para fazer uma visita, até se Deus querer, domingo ele vai estar aqui conosco. Amém? E nesta noite o pastor me convidou ontem para pregar e eu fiquei pensando num tema.
E Deus botou no meu coração falar sobre o orgulho. E a palavra orgulho significa sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, um sentimento egoísta. Amém? Separei alguns provérbios que falam sobre o orgulho. No Provérbios, no capítulo 11, no versículo 2, diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quando chega o orgulho, chega a desgraça. E este versículo aqui que foi lido, se a gente olhar aqui, a gente pode entrar em várias histórias bíblicas aqui, ó, que diz assim, ó: não se gloria o forte na sua força. Quem foi o forte da Bíblia que se gloriou na sua força e que deu? Sansão. Se gloriou porque tinha força, porque na força na verdade não era dele, era de Deus. Mas se gloriava, e o que aconteceu? Aconteceu a queda. Acabou perecendo. E a Bíblia também fala aqui, ó: não se glorie o rico na sua riqueza. Quando fala em riqueza, de se gloriar, lembramos de quem? Quem se gloriou no terraço? O jovem rico, que se gloriou que tinha muitos bens para muito tempo, e o seu destino foi o inferno. Aqui em Provérbios 13:10 diz: o orgulho só gera discussões. Você não consegue conversar com uma pessoa orgulhosa. Não consegue, não tem como. Porque ela sempre vai querer estar na razão, ela sempre vai achar que está certa, por mais que ela possa concordar com você, mas na mente dela está pensando tudo ao contrário do que você falou. É um espírito arrogante. Todos nós conhecemos pessoas assim. No mundo está cheio de pessoas assim. No serviço, na escola, estamos rodeados. Eu mesmo tenho um amigo que não dá para conversar com ele. É só, tudo ele sabe, tudo ele é, mas isso não agrada aos olhos do Senhor. No Provérbios ainda 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A pessoa que se orgulha e se gloria demais, vem queda depois, vem consequência, porque Deus abate o soberbo. Amém? Mas agora o Tiago no capítulo 4, no versículo 10, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor, ele vos exaltará. Nós temos que se humilhar diante de quem? Diante do Senhor, e ele nos exalta. E se o Senhor nos exaltar, não tem demônio, não tem ninguém que possa nos humilhar. Amém? Nós temos que ser reconhecidos por Deus, se humilhar na oração, reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, que somos cheios de defeito, e o Senhor nos exaltará diante dos homens, diante dos nossos inimigos. Até o apóstolo Paulo falou no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, ele fala: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque para mim o mundo já foi crucificado e eu para o mundo. Por que ele se gloriava na cruz? Tem aquele hino que foi na cruz onde um dia nós vimos os nossos pecados sendo castigados no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele era um homem que ele tinha no que se gloriar, se a gente fosse olhar com os olhos carnais. Falava 5 idiomas, estudou na maior universidade de teologia daquela época. Ele podia se gloriar numa coisa maior ainda, na revelação da graça. Amém? E ele falou que não era digno de falar as coisas que ele viu. Amém? Muitas vezes tem pessoas que vê algo, Deus mostra algo e quer falar para todo mundo. Não, fique em silêncio. Nós não somos dignos, somos pecadores. Amém? O profeta ele fala aqui, ó: o caminho para cima é para baixo sempre. Se nós queremos crescer na vida, queremos ser alguém, nós temos que diminuir para o Senhor poder nos exaltar. Amém? Porque quem se exalta sozinho cai. Não teve ninguém que se exaltou que ficou em pé. Amém? Separei até uma passagem que eu li um tempo atrás que me chamou muita atenção. No livro de Daniel, no capítulo 4, fala a história do rei Nabucodonosor. Este rei ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma grande árvore. E esta árvore crescia até o céu, era formosa, cheia de folhas e fruto. As aves faziam morada nela, os animais se alimentavam nela, todas as pessoas se alimentavam dela, e era vista por todas as nações. E de repente veio um anjo e falou: vamos e derrubemos a árvore, cortemos, deixemos só o toco e a raiz presa na terra, com correntes, com grilhões, e tire a consciência de humano e botemos uma mente de animal. E ele ficou estarrecido com aquele sonho, ele não entendeu. Ele chamou os teólogos, os adivinha, e nenhum deles puderam interpretar o sonho.
Como sempre, a palavra tem que vir a quem? Ao profeta. E tinha um profeta. Tinha o profeta Daniel naquele tempo. E ele mandou chamar o profeta Daniel. E ele contou o que tinha sucedido no sonho que ele teve, a visão. E quando ele contou a visão para Daniel, Daniel se espantou. Ficou pasmo. E ele: não se espante, Daniel, em falar a interpretação do sonho. Pode falar. E ele falou: não pense que esse sonho é para os seus inimigos. Esse sonho, essa árvore, é você. Bem, tem sonho que é para nós. Muitas vezes nós pensamos: o diabo me atacou. Não, é para nós vir examinar a nossa vida, como é que está diante do Senhor. Melhorar, como pelo menos sonhar com o espelho. Sonhar com o espelho, está se refletindo a ti, como é que tu estás diante do Senhor. Amém? Se olhar, amém? E o que aconteceu? É você, e a tua fama já se espalhou por todas as nações. E a tua glória já subiu até o céu. E Deus vai te humilhar para que tu exalte Ele, para te saber que existe um Deus acima de todas as coisas. Ainda mais, tu vai ficar pastando junto com os animais. Essa é a primeira história real de um lobisomem, se for olhar. Um lobisomem. E o que aconteceu? Depois de um ano, ele subiu um terraço igual o jovem rico, olhou para a cidade da Babilônia e falou: cidade da Babilônia, que eu levantei com as minhas próprias mãos, se gloriou. Daqui a pouco a voz de Deus veio sobre ele. Naquele momento, ele caiu por terra como um animal. A Bíblia diz que as suas unhas cresceram como garra de pássaro e seu pelo como de animal. Ele perdeu a consciência, ficava passando com os animais, comendo grama, até que um dia ele ficou um tempo, acho que um ano mais ou menos, por aí, não lembro. E ele reconheceu que o Senhor que fez os céus, que fez a terra, e se humilhou diante do Senhor. E o Senhor perdoou seus pecados e exaltou ele. E nesse livro, ele que escreve o livro, ele fala do que ele falou, e ele começa a exaltar o nome do Senhor. O Senhor é magnífico, o Senhor fez todas as coisas. E é assim que nós temos que vencer também. Será que muitas vezes é preciso nós parar lá embaixo para reconhecer que o Senhor é tudo, que o Senhor é tudo na nossa vida? Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Amém? Muitas vezes nós acordemos e não agradecemos a Deus. Eu nunca esqueço, uma vez, eu conversando com um rapaz, não era crente ainda, e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou assim: eu sou um tipo de pessoa que vejo o sobrenatural. Quando ele falou aquilo, eu pensei que ele via espírito, coisa assim, né, sobrenatural. Ele falou: eu acordar respirando já é sobrenatural. E eu falei: realmente aquilo ali marcou. E a gente muitas vezes não dá valor no nosso acordar, no nosso dormir. Davi falou: dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Amém? O profeta fala aqui na mensagem: humilha-te. E se você deseja ser bem sucedido com Deus, não com os homens. Tem pessoa que quer ser reconhecida por homem, não por Deus. Tem pessoa que quer agradar homem. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:10: se eu, porventura, procuro eu agradar a Deus ou a homens? Se eu ainda estivesse agradando homens, não seria servo de Cristo. Muitas vezes deixamos de falar a verdade de uma pessoa por medo que ela vai pensar: não, temos que agradar a Deus. Amém? Ser reconhecido por Deus. Nunca permita que qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeie. Rodear, o diabo ele anda ao redor, anda na mente. Ele vem, bota pensamento de orgulho. Muitas vezes consegue um carro, aumenta um salário e se gloria no seu coração. Deus, ele sonda os corações e conhece a mente de cada um. Ele conhece qual a intenção do coração. Amém? Não permita nenhuma malícia entrar. Uma malícia. Não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. O diabo é especialista em fazer isso aí, ó. Botar pensamento contra o irmão, contra a obra de Deus. Sempre pensamento ao contrário. Não fala, mas pensa. Aí que mora o perigo. Porque a Bíblia fala que os nossos pensamentos falam mais alto no trono de Deus do que a multidão das nossas palavras. E nós temos que cuidar, porque a Bíblia diz que nós somos... Cuidado com o que nós pensamos, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Deus tenha misericórdia de nós nesta noite. Pensa a coisa do irmão, o irmão faz algumas atitudes, julga pela mente. Quem é nós para julgar? Muitas vezes olhamos os defeitos das pessoas e não olhamos nossos defeitos, as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo fala: por isso foi botado o espinho na carne para que eu não me gloriasse. Hoje espinho na carne, na nossa tempo de hoje, são fraquezas. Muitas vezes, se nós fosse santo demais,
Onde é que apareceria Deus se nós tivesse tudo, como o pastor sempre fala, se tivesse tudo bem bom, se as coisas tivessem casa boa, tudo paguinho? Onde é que apareceria Deus? Nós se gloriaria, nós não íamos olhar o próximo, a dificuldade no próximo. A gente só sabe falar de necessidade, só quem passou necessidade. Não é verdade? Só sabe falar de droga quem usou droga. Então, só estando na situação para poder falar. Ele fala, acima de tudo, ame a Deus e ame um ao outro, e seja humilde com Deus e perto um do outro, e Deus te abençoará. Quem é que não quer ser abençoado por Deus? O profeta fala, se você deseja poder, fuja de todo pensamento mundano. Ocupar a mente nas coisas de Deus. Muitas vezes a gente olha para a pessoa, uma pessoa passa, a gente já faz um julgamento antecipado da pessoa. Os discípulos, quando estiveram no barco, quando Jesus veio em cima do mar, falaram a mesma coisa. Um fantasma. Não era um fantasma, era o Senhor Jesus Cristo. Um julgamento antecipado. Muitas vezes julguemos as pessoas antecipadamente, não conhecemos ela e já falamos, eu acho que ia ser assim, é aquilo. Não, nós temos que orar pelaquela pessoa, orar um pelos outros. A Bíblia fala, Jesus ensinou a orar um pelos outros. Se o irmão tem fraqueza, orar para Deus dar força para ele. A Bíblia fala, aquele que tem força reparta com aquele que está fraco. Nós temos que ajudar. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Um dia eu estava falando para o irmão de meus, tem pessoas que têm mais intimidade com Satanás do que os cristãos com Deus. Misericórdia. Pessoas conhecem mais o diabo do que cristãos conhecem a Deus. Por quê? Falta de oração, de consagração. Então entra a incredulidade, o diabo bota dúvida, vira uma pessoa arrogante. É complicado trabalhar com pessoa arrogante, estudar com pessoa arrogante. É complicado. Tem um rapaz lá no serviço lá que ele é endemoniado puro. Tá sempre de mau humor, sempre botando defeito em todos. Daí eu fui trabalhar com um rapaz e ele falou assim, tu vai se decepcionar trabalhar com ele. Daí eu falei, por quê? Porque é falso, duas caras. Daí eu pensei, tu fala dos outros, eu pensei na minha mente, tu fala dos outros e o cara é duas caras. Eles olham só os defeitos das pessoas e não olham o dele, não olham pra si. Bem? Antes de nós julgar alguém, nós temos que olhar para nós mesmos. Ver como é que está a nossa vida. Será que eu posso falar isso? Muitas vezes tem pregações que será que eu posso pregar isso? A minha vida está de acordo para eu poder pregar isso? Temos que examinar. Nós temos que temos limite. Deus dá o limite. Se nós falar aquilo que está acima do nosso limite, nós vamos pagar um preço diante do Senhor. Que Deus possa nos ajudar nesta noite a ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa firme na palavra de Deus. O que o orgulho fala? Como eu falei no começo ali, o que aconteceu com uma pessoa orgulhosa? Sansão se gloriou e acabou. Eu tenho força, se gloriava no meio de mulheres. E aconteceu. E no desespero, quando perdeu sua força, Senhor, Senhor, Senhor. Quando a pessoa vai lá para baixo, perde tudo, começa, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Nós não podemos permitir chegar lá embaixo para lembrar de Deus. Nós temos que estar firme e confiante no Senhor. Quando a situação chegar em nossas vidas, nós saber que não foi por um erro nosso, foi uma provação e Deus está com nós. Sadraque, Mesaque, Abednego, quando eu li essa passagem eu achei algo interessante. Quando eles foram ser jogados na fornalha, eles oraram e eles falaram para o rei, se for para nós ser queimado, nós vamos ser, mas se não for, o Senhor vai nos livrar. A confiança no Senhor. Daniel, a mesma coisa, quando ia ser jogado na cova dos leões. Ele não se preocupou, não murmurou, não, tinha uma vida reta com Deus, sabia que Deus era poderoso para livrar ele da cova do leão. E nós temos que estar assim. Nós somos carta lida pelos homens. O mundo está nos olhando, nosso comportamento, o que nós fazemos, como nós vivemos. Eu estava falando para o Edmilson, eu estou trabalhando com testemunha de Jeová. Até uma blasfêmia falar que é o testemunho de Jeová, sabia? Mas o testemunho não é testemunha, é testemunho de Satanás. A vida. Ele falou para mim, tem uma cervejinha lá no congelador, hoje eu vou tomar. Tá 2 meses que tá lá. Eu pensei, misericórdia, endemoniado, puro. Daí eu falo de demônio, não creio em demônio. Vai falar que tá louco? Então, eu falei para ele, se for olhar o testemunho dele, não tem testemunho nenhum. Por isso que nós temos que se comportar. Muitas vezes, eu li uma pregação do pastor da mensagem que ele fala assim, que o diabo, ele está preocupado em tirar nossa atenção. Se ele tirar nossa atenção por 1 segundo, pronto, já pequemos contra o Senhor. Na rua, se ele tirar nossa atenção, na televisão, se ele tirar nossa atenção, qualquer coisa, já pequemos contra o Senhor. Ele quer fazer nós entristecer o Espírito Santo.
Cada vez que nós entristecemos o Espírito Santo, nós alegremos o diabo. Deus tem misericórdia, mas cada vez que nós se arrependemos, nós envergonhamos o diabo. Amém? E nós temos que se humilhar perante o Senhor. Essa é a minha mensagem, uma mensagem curta, foi uma reflexão só. Que Deus possa abençoar todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém?